Situado em uma terra urbana deserta e sem nome, Eraserhead narra as dores do cabelo espetado Henry Spencer, cuja existência sombria se torna muito pior quando sua namorada amargurada revela que ela deu à luz seu filho, um indescritível mutante. Essa seria a sinopse do primeiro filme do David Lynch. Anteriormente ele tinha realizado 2 curtas, que eram o Alphabet e o The Grandmother. Ele estava estudando no Instituto de Cinema da Califórnia. E a produção do Eraserhead é bastante folclórica, no sentido de que demorou 5 anos para ela ser finalizada, entre problemas de orçamento e até gravações clandestinas. Salvo engano, o Lynch até dormia no galpão que ele gravou algumas cenas. E esse é um filme que teve bastante... Apesar de todos esses problemas, ele é um filme que foi bastante cultuado, até porque ele foi exibido nas sessões da meia-noite, onde filmes como El Topo, do Jodorowsky, salvo engano, Noite dos Mortos-Vivos, do Romero, Rocky Horror Story, os filmes do John Waters, foram exibidos nesse ciclo de filmes das sessões da meia-noite. E o Eraserhead, durante muito tempo, ele foi exibido aí e deu uma certa fama pro Lynch, o que possibilitou que em seguida ele fizesse o Homem-Elefante. Então, logo como um filme de estreia, a gente já percebe vários aspectos autorais do Lynch, e o filme foi muito relacionado, para além dessa cultura mais underground, com um certo cinema de gore, até muito por causa dos efeitos que o filme tem, né? E eu acho que isso é um aspecto também que já desponta, de novo, pensando na questão da autoria do Lynch, né? Que seriam esses efeitos práticos, não só na figura talvez mais famosa que o filme tem, que é a figura do bebê, né? Que é um efeito que acho que até hoje é bastante impressionante, mas até em aspectos de luz e sombra, a maneira que o Lynch enquadra as cenas, e existem algumas entrevistas e comentários sobre o filme, de como o Lynch ele teve um certo cuidado em relação à escuridão do filme, e a partir daí a gente também já pode começar a pensar sobre como esse filme se relaciona com a obra do Lynch, né? Eu penso nesse aspecto da escuridão, né, de como a escuridão é presente nos filmes do Lynch, e quase sempre os filmes do Lynch relacionam 2 mundos diversos, dois mundos diversos. A gente pode pensar, por exemplo, o Blue Velvet, Veludo Azul, que inclusive foi um filme que eu gravei podcast recente, já está disponível no YouTube, onde a gente tem aquele mundo mais idílico do sonho americano, as crianças atravessando na faixa, e o mundo onde a Dorothy Valles canta de criminosos e gangster. E esse aspecto de 2 mundos, o Lynch faz muito tributo ao Mágico de Oz. Inclusive tem um documentário que é o Lynch Oz, que relaciona muito da influência do Mágico de Oz no cinema do Lynch. Então, esses aspectos dos 2 mundos e esse aspecto de luz e sombra já estão presentes aqui no Eraserhead. Essas mulheres que surgem da escuridão. Tem várias cenas nesse filme que tem essas figuras que surgem da escuridão. E muitos comentários sobre o filme às vezes abordam muito o aspecto de psicanálise, muito por causa dessa dicotomia desses 2 mundos, né? E a gente for pensar como se relaciona com o consciente, o subconsciente. Então, muitos comentadores do Lynch abordam através de um viés da psicanálise. E às vezes, em alguns casos, acabam focando muito na psicanálise e talvez esquecendo um pouco de falar sobre o filme, enfim. Mas o Eraserhead tem todos esses aspectos que vão estar presentes nos futuros filmes do Lynch, e ao mesmo tempo apresenta talvez o personagem que é mais afetado por uma verve social. Esse é um comentário que o Todd McGowan, no livro Impossible, David Lynch, faz sobre como talvez uma crítica que se faça à obra do Lynch seja pensar muito no onírico e às vezes esquecer o aspecto social. No caso do Eraserhead, esse seria um filme onde esse social afeta o protagonista, né? A gente vê esse personagem pressionado pelo relacionamento que ele tem com a namorada, a questão do filho, a questão de lidar com a família da namorada, a questão do trabalho, a questão de lidar com o próprio ambiente. De novo, também é um outro aspecto que é muito presente na obra do Lynch como um todo, é esse aspecto talvez bibliográfico. Esse é um filme que se relaciona muito com a vivência do Lynch na Filadélfia. O Lynch disse
como foi terrível para ele morar na Filadélfia. Ele que foi uma pessoa que cresceu numa cidade pequena e o ambiente urbano sempre causou algum tipo de impressão nele. Então esse é um filme que faz muita referência às vivências que o Lynch teve na Filadélfia. Mas, como um todo, eu acho que a gente pode pensar o Eraserhead como esse filme que já tem todos os aspectos do Lynch que ele vai trabalhar em seguida. E, para além disso, talvez seja o filme que mais essa linha entre os dois mundos, né? Então, sei lá, pensar na abordagem da psicanálise subconsciente, consciente, pensar no aspecto fantástico e real. Essa linha talvez seja mais tênue. Em vários momentos a gente não sabe exatamente o que é sonho e o que é real dentro do Eraserhead. Mas eu acho que, como um todo, ele articula muito bem esses aspectos do inquietante, que é bastante presente na obra do Lynch. Ele articula muito bem esses aspectos meio grotescos. E ao mesmo tempo eu acho que o enquadramento é um dos aspectos que mais chamam atenção nesse filme. A todo momento a gente vê coisas que vão invadindo o quadro, seja encanamentos, seja pequenos objetos assim que fazem referência talvez ao que o personagem está sentindo ou simplesmente a como o ambiente afeta aquele personagem. Às vezes estão colocados no quadro assim, estão invadindo o quadro e estão fazendo parte dessa moldura da cena e acaba não sendo só um aspecto estético, mas talvez se relacione propriamente com a narrativa do filme. Então, para uma estreia, eu acho que o Lynch já estava muito apropriado da linguagem do cinema, ele que estava muito mais relacionado com a pintura, e apesar disso, ele já estava muito apropriado dessa linguagem e pôde, em diversas maneiras, diversos aspectos, expressar o que ele estava querendo passar com a história e até com a impressão dele com essa questão do horror, com essa questão talvez que pode abordar tanto no viés de horror como apenas num viés surrealista. Então acho que é uma ótima estreia para um diretor começar com Eraserhead, né? Esse é o primeiro filme da maratona David Lynch. Alguns filmes eu vou falar em vídeo, na videocrítica, outros eu vou falar no podcast. Os episódios eu vou postando, né, durante a semana. Vou falar também sobre curtas e sobre comerciais. Então, se você se interessou pelo tema, se inscreva e acompanhe a maratona David Lynch. Até a próxima. Tchau, tchau. Não esqueçam de comentar alguma coisa aí qualquer.